E ele está testando amanhã 2 marcadores. Claro. Esse é o nosso equívoco. A questão não é de nomes, a questão é sistêmica. O modelo do sistema do Inter, nesse momento, ele é precário. Porque o Vink não é um lateral de marcação. O Fabrício tem dificuldades. Se ele tivesse Mas jogadores... o Léo, por exemplo, já é um jogador de marcação. Mas está tomando bola nas costas toda hora. Se o Inter tivesse... Questão de acertar o posicionamento. Claro. Se o Inter tivesse esses corredores funcionando, explorando a qualidade dos jogadores, ele ganha mais. E ele não precisa colocar o D'Alessandro jogando em cima da linha como um ponteiro de costas para o ataque. Ele joga articulando por dentro. Vamos falar de Grêmio. A última vitória do Grêmio contra o Juventude foi na Arena pelo Gauchão no ano passado. Foi 3-0, 3 gols do Barcos. Anderson Moreira era o técnico do Grêmio e Roger Machado era o técnico do Juventude. Roger que não foi bem no Juventude, né? Não. Mas não está mal no Novo Hamburgo. Não, mas ele no Juventude ele não foi bem. Ele tem uma boa escola, hein? Ele pegou o Renato Portaluppi como treinador. A escola é boa. O grande nome até agora tem sido Não, eu do estou Cabeção. brincando. Ele pegou o Filipão especialmente. Oi? O grande nome dos técnicos desses times até aqui tem sido o Gilson Cabeção. Ele não ficou, foi com o Vanderlei Luxemburgo, né? Lá no Fluminense? Não, no Grêmio. Sim, como auxiliar? É. Como auxiliar, ele sobrou com o Luxemburgo. Promoveu Acabou o Emerson. sendo bom para ele. Promoveu o Emerson e deixou o Roger de lado. Para o Roger foi bom. É que quando o Vanderlei chegou, o Vanderlei é muito ladino, estava preocupado e tal, porque o Roger estava muito comentado, tinha ganho os grenais e tal. O Vanderlei tratou de ir escanteando o Roger. O Roger não diz isso, mas ele achava que era... Sabia mais que o necessário. Vanderlei se sentiu ameaçado pelo Roger, né? Que estava começando, né? Mas o que é natural, né, Daniel? Tu tem muito natural. Ainda mais do Vanderlei Luxemburgo. Tu é um cara Por que isso que surgiu um guri bom outro dia narrando aqui, vocês não queriam nem ouvir o cara. Nem tem mesmo, né? Vai nos ameaçar pra quê? Já sobra pouco jogo pra nós, né, Daniel? Sabe que às vezes os caras dizem que tem razão, é um mau caráter mesmo. Ele vai fazer o Inter, vai fazer o Grêmio, vai fazer corrida de lebre, que nem diz o Rec. Aliás, como é que é a narração de corrida de lebre? Eles conseguem. Ai, que maravilha. Aí o Marcos, de pênalti, 3-0, Juventude Tu vê, tomando 3 do Grêmio na Eu Arena. imagino que o torcedor do Grêmio deva ter pensado assim, eu jamais um dia pensei que pudesse sentir saudade do Barcos. E não vai sentir. O que o Barcos foi no Grêmio? Um bom cidadão, ajudou muita gente, um cara com um coração enorme. Mas aí tu tira o Barcos... Bom para genro. Não, eu acho que o Barcos não foi no Grêmio que se esperava dele. Ok, tá bem. Eu só discuto uma coisa. O problema é quem está Eu gostava jogando do hoje. Barcos do Palmeiras, Esse que sim. deu uma Copa do Brasil Não, com o o Palmeiras em cima Barcos do Grêmio. O Barcos da LDU. O Barcos da Esse LDU. eu queria no Grêmio. O Barcos, pelo salário que ele cobrava, não deu retorno para o Grêmio. Tá bom. Mas o Barcos, comparado com o universo do que ficou para a disposição Aí do é que tá Filipão, errado, faz Zé Aldo. falta. Tá errado o parâmetro. Eu acho engraçado a tua exigência com o Rafael Moura, que colocou o Inter na Libertadores, e o Barcos, que não conseguiu colocar o Grêmio na Libertadores com todo esse nome e essa bola toda aí. Mas eu critiquei os dois o tempo todo, Rec. Vamos estar elogiando o Barcos agora. Que eu Eu tô só jogando. quero te Eu estou dizer o comparando seguinte. ele com o Lucas Coelho, é diferente. Só quero te dizer o seguinte, o Forlan Meu Deus. tinha um salário parecido com o do Barcos, tá? Sim. O Forlan foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho, Ok. tá? E só não- O Forlan foi tido, pelo menos por mim, como o artilheiro mais caro do Campeonato Gaúcho. Não deu certo. Eu achei que não deu certo. Deixa eu O perguntar Barcos uma coisa, não pode ter Daniel. dado. Pellegrini virou Mudando entrevistador, agora vai nos lascar. Agora... uma perguntinha. E o Kleber? Boa pergunta. Isso é uma Ué, mas pergunta. tem lugar lá no Inter, o Grêmio quer se livrar dele. Qual é o salário do Kleber e o Kleber não está jogando? Isso é um absurdo. O Pellegrini quer o Kleber, o Grêmio está O Inter quer liberando. ver o circo Não, eu fechado acho que pelo ele salário. tá buscando informações. Tá pronta a manchete, né? Tá buscando, o Inter busca Inter informações de interessado em Kleber. É. E tem poucos jogadores pelo lado. Tem o Sacha, tem o Luque, tem o Vitinho. Mais o Taiberson, Leandro. Nós temos também o Alisson Farias, que é um 6. jogador de armação, que também é um jogador velocíssimo. Mas o Rui Costa, se tu ligar para ele perguntando, ele vai adorar. Ele recebe 3 desses guris aí. Ele manda o carro do Grêmio te buscar lá no Beira-Rio para conversar sobre isso. A seguir tem mais, muito mais preliminar na tela da Band. Já voltamos.
Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band, conosco no programa Carlos Peregrini. Olha aqui, a gurizada da reportagem está aqui. Bruno Ravazoli, João Batista Filho. Quando tem um dirigente, eles ficam tudo empolvorosos. Não pensa que tu vai sair direto para casa e almoçar alguma churrascaria, eles vão te grudar aqui na saída. E os narradores, José Aldo Pinheiro, Daniel Oliveira, nesta manhã de sábado, ficou pendente a questão do Grenal, Peregrini. Como é que você encara o Grenal? O Inter vai com reservas, misto, titulares, depende da universidade, depende do quê? Não, primeiro nós temos um jogo amanhã, né, contra o São Paulo, né, faz parte de todo o contexto, né, nós vamos com um time extremamente competitivo amanhã, né, acho que é um time muito bom, né, temos todas as condições de ganhar. A partir do jogo de Rio Grande, aí nós vamos começar a trabalhar para o jogo de quinta-feira contra a Universidade. Acho que o Grenal, só depois da quinta-feira que vamos começar a cogitar de Tem alguma chance de ser time titular? Eu não afasto qualquer possibilidade, Rec. Depende de todas as circunstâncias que vai envolver a semana de trabalho. O foco na próxima semana é, sem dúvida nenhuma, o jogo da Universidade. É o jogo que vai ter casa cheia, a torcida empolgada, tenho certeza que a torcida vai lotar o Beira-Rio, vai empurrar o nosso time, nós vamos encontrar o time ideal ali e vai começar uma grande caminhada. Eu estava conversando fora do ar, enquanto dava o intervalo, com o Pelegrini, sobre o jogo ainda lá da altitude. Porque eu fiz uma avaliação, e o REC, nós discutimos sobre isso, elogiosa a D'Alessandro, ao goleiro do Inter, Alisson, que eu disse que foi muito bem, e ele estava dizendo que o próprio Alisson, depois do jogo, conversou com ele e dizia, poxa, perdemos e tal, mas eu acho que eu fui bem. E esse é um diagnóstico interessante, quando o próprio jogador considera isso, porque foi perceptível que o Inter foi bem. E ele falava de algo que me chamou a atenção, que a gente não foi tão expansivo no comentário sobre ele. O Arangues teve uma atuação de jogo inteiro, de 90 minutos. Parece que ele não sentiu algo. Impressionante, ele não joga mais. Eu observava ele correndo, eu digo, mas a altitude não existe para o Arangues. Tem alguns que não sentem. O próprio D'Alessandro, ele correu o jogo inteiro, jogou muito bem. E olha que o D'Alessandro rendeu jogando centralizado. Muito. Que eu particularmente não aberto, gosto. Né? Jogou 30 começou minutos aberto, mas tiraram depois, o Anderson, ele foi pro meio. No segundo tempo, o Internacional melhorou bastante. Jogou 30 minutos de forma exemplar. Ah. Vamos ouvir o que responde o Diego Aguirre sobre esse risco já comentado de que, se não der certo na Libertadores, já possa ser substituído essa instabilidade que se comenta, né, na sociedade. Eu tive uma conversa muito boa com o presidente, falando que estamos juntos, esto está começando, y no tienen que hacer un drama por cosas que no sucedieron. Tomamos como una situación normal y dentro de lo probable que nuestra estrella en la altitud de La Paz era un juego dentro de los perdibles. Nuestro objetivo es pasar a fase. Tenemos 3 juegos en casa, 5 juegos ainda, entonces es una locura comenzar a desestabilizar o a generar situaciones que no hallo que sean buenas en un comienzo de trabajo. Entonces vamos a ir para frente, vamos a ver lo que acontece y yo tengo la certeza que el Internacional los próximos juegos va a ir bien y las cosas van a estar como tienen que ser, naturalmente. Entiendo la situación de urgencia, de los resultados, porque el time grande es así, tiene presión y cobra. Mas esto está ahí comenzando y acredito mucho que los jugadores van a dar una buena respuesta y Inter va a ir por el camino de la tranquilidad que dan os resultados. Eu não consegui ainda visualizar o jeito que você quer que o Inter jogue. O que nós temos de referência mais próxima? O jeito que o seu Peñarol jogava na Libertadores de 2011. Né? Então, como é que você planeja o jeito de jogar do Internacional? Bien, no, es una buena pregunta y entiendo que no dio para percibir ainda una forma de juego establecida y hemos mudado bastante, mas también yo como entrenador tengo que adaptarme a algunas situaciones, a algunas características de los jugadores y que estamos intentando arrumar para hacer un time normal, un time que presione, un time que juegue, un time que gane, un time que no reciba goles, o ideal que todo entrenador quiere.
yo no estoy feliz con que viene el campo. Yo quiero otra cosa de Inter. No estoy gustando de este Inter, igual que você, igual que cualquiera que está viendo Inter. Mas yo creo que estamos en el camino cierto, a pesar de que no se vea, que no esté ahí en la frente, mas por eso es que estoy hablando, estoy en conocimiento de muchas cosas que estén sucediendo, mudando algunas cosas y arrumando para que la cosa vaya bien. Vamos a ver lo que acontece. Ten juegos decisivos en la frente, de aquí a nada. Y bueno, a Inter va a mostrar para qué está, si está para brigar por la Libertadores, por la clasificación, o no. Do Diego, de 50 minutos ontem no Donos da Bola, programa comandado pelo Leonardo Meneghetti, e a participação do Ribeiro Neto, que perguntou sobre o sistema de jogo, a comparação com o Internacional, e ele deu uma outra resposta que ele disse assim, eu não concebo o lateral querendo sair toda hora, mas é um vício que se tem aqui no Brasil. Eu acho que tem que marcar antes e depois sair na boa. Ele vai tentar consertar, porque o Inter não só os caras trabalham pelo meio, como trabalharam lá contra o The Strongest, como trabalham pelos lados, como trabalharam os jogadores do São José, do Shakhtar Donetsk, e é uma preocupação que ele tem. Não, assim, ó, eu acho que, e aí eu compreendo que é um começo de trabalho, eu acho que o Inter poderia jogar mais compactado, acho que o Inter dá muito espaço ao adversário, mas isso também se deve à atuação dos volantes, eu acho que o Nilton ainda não encaixou, portanto não é só uma responsabilidade do treinador, só que, o Ribeiro fez uma pergunta relacionada ao Peñarol, pelo amor de Deus, esse time do Inter, ele não tem nada a ver com o Peñarol. Primeiro, porque ele é muito mais time. Segundo, o Peñarol jogava com a segunda linha de 4 e quem fazia o corredor tanto da direita quanto da esquerda eram os dois jogadores dessa segunda linha de 4. Ou seja, não eram os laterais. Ele tinha o Martinúcio que flutuava e o Oliveira na frente. Então, esse time do Peñarol não tem nada a ver com o time do Inter. O Inter tem um time muito melhor, tem muito mais recurso. E essa ideia de individualidades. Claro, não, e o esquema tático, Zé Aldo, não tem nada a ver. Ele tinha uma linha de 4 defensiva, a segunda linha que ele tinha o Meier e o Corujo, que eram os jogadores que atuavam pelos lados. Mas as duas linhas estavam bem próximas uma da outra. Né? Isso sim. Ele Agora, tirou, o esquema dele não tem nada a ver. Porque até não porque tinha tanta qualidade. Claro, ele tem muito mais recurso hoje. Então, se ele jogar no esquema do Peñarol, está errado. Porque a primeira linha de 4 não jogava tão em cima do goleiro. E não ficava distante entre a linha de defesa e a linha do meio. Muito bem. Pellegrini, vocês se assustaram com o que viram? Vocês acham que ficou razoável o Internacional de uma administração para outra? A folha de pagamento atual tem a ver com a anterior? O que dá para fazer já nessa arrancada de comparação? Porque logo ali, quem saiu vai comparar também, né? Você está falando comparativo com a administração anterior, com a gestão anterior. Não gostaria muito de tocar nesse assunto da administração anterior, são estilos completamente diferentes de gerir o clube. O presidente Vitório é um presidente vencedor, ele está trazendo essa bagagem, está trazendo as pessoas que também venceram com ele naquela oportunidade, com novas personalidades, o grupo do Convergência Colorada, uma gurizada com muita vontade de trabalhar. É uma administração muito ampla. Nós estamos tentando buscar a questão da transparência, né? Está sendo trabalhado isso com o Sandro Farias e o Mário Sérgio Martins. É uma administração completamente diferente. Eu não tenho como comparar em 30 dias aquilo que foi há 4... A folha é parecida? A folha, agora, ela está um pouco parecida em função de que nós substituímos alguns jogadores com salários elevados, qualificamos com outros jogadores com salários não tão elevados e numa certa quantidade. Então, ela está mais ou menos equilibrada e dentro exatamente daquilo que o presidente vem afirmando desde o início. Volte outras vezes. Obrigado, Pellegrini. O Pellegrini vai bem na lata. Aliás, é ele que está apresentando os jogadores. Eu não sei se na prática já não é o vice. Então, vamos pular essa parte aí, porque o presidente disse que está acumulando e tal. Obrigado, Pellegrini. Eu agradeço. Obrigado, José Odoraldo Medeiros Pinheiro. Obrigado, Daniel Oliveira. Valeu. Sábado que vem tem mais. E Band AM 640, Band News 99.3, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Futebol definitivamente é na Bandeirantes. Bom final de semana.